Olá pessoal, bem-vindo ao Trocando Aventais. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá, essa semana a gente trouxe mais receitinhas para vocês, tá? A gente já postou 2 receitas e eu vou postar mais uma até amanhã. Eu espero que vocês gostem, são receitas gostosas, facinhas de fazer e que para vocês poderem se distrair em casa também. E essa semana eu trouxe uma coisinha um pouquinho diferente para vocês. Ao invés da gente falar de planta, a gente vai falar de decoração. Então, vamos mostrar? Claro, bora lá! Bora lá! Pessoal, assim como prometido para vocês, hoje eu vou trazer uma dica de decoração, tá? E eu vou tentar trazer alguns valores que são um pouquinho diferentes do que a gente conhece para tentar fazer alguma diferença aí na casa de vocês. Bom, nós temos aqui esse aparador que ele é bem moderno, sóbrio, com linhas retas, né? E o ideal é a gente tentar quebrar isso daí com alguma coisa que faz parte da nossa história. Porque dentro de uma decoração, a gente precisa contar a nossa história, a gente precisa contar quem a gente é. Um pouco diferente de muitos arquitetos aí que fazem uma casa sóbria, padronizada, né, que a gente vê tudo igual, eu discordo disso. A gente precisa contar história, para quando alguém vir na casa da gente, eles saberem quem a gente é, o que a gente viveu e as nossas experiências. Então vamos lá, eu tenho esse aparador aqui super moderno, né? Agora, eu tenho uma caixinha aqui que foi de ferramenta do pai do Alexandre, que é uma caixa super bonita, né? E ela vai trazer uma coisa balanceada aqui para esse aparador, né? E tem esse remo aqui que eu encontrei numa praia em Santa Catarina. Eu achei ele super diferente, super bonito, gasto pelo tempo e ele conta uma história. Agora, um pouco diferente também do que a gente vê por aí, ao invés de eu centralizar ele aqui, eu vou utilizar esse alinhamento aqui, tá, do aparador, para poder colocar ele aqui. Até mesmo porque eu posso usar o outro lado da parede para contrabalancear esse alinhamento. A única regra que eu vou respeitar aqui é tentar posicionar esse remo entre a base do aparador e o teto. Vou colocar ali no meio. Então, vamos ao trabalho? Olha pessoal, como ficou diferente, né? E isso daqui é uma coisa que geralmente a gente não vê em decorações. As pessoas costumam colocar quadros, né? E dessa vez a gente colocou uma coisa totalmente diferente para poder agregar o valor da nossa casa. Bom, a gente vai trabalhar ainda com alguns outros conceitos que a gente encontra aqui nessa sala para fazer a decoração aqui da nossa casa, né? E aguardo vocês na próxima dica. Se vocês gostaram, clica no sininho, compartilhem e dividam essa experiência com amigos de vocês. Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um quibe assado e eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Eu gosto de fazer ele recheado e eu vou fazer recheado com escarola refogada. É sim, vamos fazer recheado com uma verdura refogada. Muitas vezes as pessoas fazem ou recheado com carne moída ou com queijo e a gente vai fazer diferente agora, tá bom? Então, o primeiro passo é hidratar o trigo. Eu tenho aqui água quente, eu tenho meio quilo de trigo e eu vou fazer a hidratação. Então eu coloco a água quente até ficar 2 dedos acima do trigo. Ó, tá vendo? Mais ou menos. Ó, deu um dedinho, um pouquinho mais. Legal. Eu tenho aqui água quente. 2 dedos acima do trigo, do conteúdo do trigo. E agora a gente vai deixar por 10 minutos para esse trigo hidratar. E aí a gente continua a receita. Bom, agora nosso trigo já está hidratado. E agora a gente precisa secar esse trigo, tirar toda essa água. Existem várias técnicas para a gente fazer isso. Uma delas é você pegar uma peneirinha, você coloca o trigo e com uma colher você vai apertando até ir tirando a água, né?
Uma outra técnica que tem é com o pano de louça, que é a que eu prefiro fazer. A gente vai colocar o trigo dentro do pano de louça, vai fechar ele e vai apertar até sair o máximo possível da água, tá certo? Eu acho que essa é a melhor maneira de você tirar o máximo de água. Como é que eu faço isso então? Vou mostrar para vocês. Eu uso um pano de prato, eu uso este escorredor aqui para dar o apoio, tá certo? Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então, eu coloco aqui o pano no escorredor só para dar um apoio, coloco uma quantidade de trigo dentro do pano, tá certo? Ó. Não dá para colocar tudo, porque senão a gente não consegue apertar. E olha, esse bicho aqui tá quente, viu? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu seguro aqui, fecho, tá certo? Olha, eu fecho bem ele aqui, para ele não sair dos lados, né? Para não escorrer do lado. Ó, já começou a cair, tá vendo? Ó? E agora é apertar, tá vendo? Ó? É apertar para ele poder tirar o máximo de água possível. Se você conseguir torcendo assim, ó, ele vai tirando a água, ó. O máximo possível de água. O bichinho tá bem quentinho, viu? Se vocês puderem esfriar um pouquinho, fica melhor. Ó. Apertar mais um pouco, ó. Bom, vou mostrar para vocês como é que ele ficou. Ó, ele tá bem mais sequinho, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu vou transferir esse trigo que já foi espremido para uma outra tigela. E vou continuar fazendo esse processo em todo o trigo, tá? Agora que o trigo está hidratado e nós já tiramos toda a água, nós vamos fazer a massa para o quibe. Lembrando que esse é um quibe assado e recheado. E nós vamos rechear ele com escarola refogada. Eu já deixei pronto a escarola aqui refogada e da maneira mais simples possível. Eu refoguei colocando uns temperinhos, alho, cebola, um tomatinho, tá? E a hora que ela começou a murchar, eu dei uns 5 minutinhos, ela começou a soltar aquela água e já ficou pronta. Então, o nosso recheio já está pronto. Vamos fazer a massa agora, tá? Para fazer a massa, a gente vai começar a misturar os ingredientes. O primeiro ingrediente que a gente vai colocar aqui é o nosso trigo, que a gente já hidratou e tirou toda aquela água. Olha como ele ficou bem sequinho, tá vendo? Ó, vou espalhar ele aqui, nesta recipiente maior. E agora a gente vai colocar, colocando os outros ingredientes. Vou colocar aqui a carne, tá? Gente, essa carne aqui, eu comprei aquela carne que já vem congelada já numa bisnaguinha de carne congelada. Ela é bem prática e eu tenho achado ela bem gostosa, né? Então, as quantidades e a receita, elas estão todas junto com o vídeo lá na página, tá certo? Então, a gente vai começar mexendo. Vou colocar aqui cebola. Alho, o hortelã, que não pode faltar. Coloquei um maço de hortelã, gente. Não pode faltar o hortelã. Vou colocar aqui o sal. Eu coloco mais ou menos uma colher e meia de sopa de sal. Então vai dar mais ou menos umas 3 ou 4 dessas daqui, tá? Mas cuidado com o sal, né? Coloque um pouco e depois você vai experimentando, tá bom? Vou colocar essa quantidade, depois a gente experimenta. Vou colocar também uma pimentinha, que eu acho assim, aqui não pode faltar a nossa pimentinha. Aqui, beleza? E 6 colheres de sopa de azeite. Uma, 2, 3, opa,
tudo ao vivo, gente. 4, 5, 6. 6 colheres de sopa. Bom, agora é a hora mais gostosa. A hora que a gente vai mexer a massa. Eu vou colocar assim, vou mexer com a colher nesse início, mas o melhor é a gente mexer com a mão mesmo, tá certo? Porque aí deixa ele bem misturado. Então, vamos lá. Bom, já misturamos aqui todos os ingredientes. Eu experimentei aqui a massa para ver se tá boa de sal, de tempero, né? E tá perfeita para mim. Então, agora a gente vai fazer a montagem. A montagem a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou dividir a massa mais ou menos no meio. A primeira parte eu vou fazer uma cama aqui nessa assadeira. Eu estou usando uma assadeira que vai para o forno, refratário, e está untada com azeite. Tá? Então eu vou fazer, com a primeira parte da massa, eu vou fazer uma caminha. Depois eu vou pegar o recheio, vou espalhar o recheio por ela. E depois com a segunda parte eu vou fechar. Aí a gente volta para dar a finalização e levar ela para o forno, tá bom? Vamos lá? Então, vou pegar metade da massa e vou colocar aqui na forma. A gente vai fazendo com a mão mesmo, para ficar mais fácil. Bom, finalizamos a nossa montagem. Então a gente fez do jeito que a gente comentou. A primeira camada de massa do quibe, aí a segunda camada de recheio, depois a gente fecha com o restante da massa do quibe. E ficou desse jeitinho aqui. Agora eu vou fazer a finalização para vocês verem, né? Que eu só vou fazer uns cortezinhos para deixar marcado e deixar ele bonitinho, né? E para colocar azeite em cima para ele não ressecar durante o tempo que ele vai estar assando. E ele vai para o forno 50 minutos a 180 graus. Sendo que os primeiros 30 minutos a gente vai deixar ele fechado com papel alumínio para que a carne, para que tudo fique bem cozido. E os últimos 20 minutos a gente tira o papel alumínio, que é para ele pegar aquela cor e aquela crocância. Tá bom? Vamos lá? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então eu marco mais ou menos aqui no meio, né? E ó, dou uma marcadinha aqui, depois no meio de novo, aqui e no meio aqui. Tudo de olho, gente. E aí a gente faz de novo no meio, tá? Só pra gente deixar ele bonitinho. Legal? E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. No meio, 1, 2. E aqui mais uma vez de cada lado. Tá certo? Bom, estamos finalizando. E aí a gente vai regar com azeite generosamente e pincelar para que ele não resseque durante o cozimento. Então vamos lá. Aqui. A gente coloca bastante azeite, depois a gente passa o pincel espalhando esse azeite. Parece muito, gente, mas se a gente não faz isso, se você não coloca, ele fica ressecado depois. E aí não fica gostoso, tá certo? Então vamos lá, a gente espalha agora aqui. Pode ser com a mão também, se você não tiver um pincelzinho como esse, não tem problema, tá bom? Olha lá, ele tá bem regadinho com azeite aqui. Já espalhei bem por toda a superfície. Ó, vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu acho que legal. Bom, vou fechar com papel alumínio, lembrando que a parte mais brilhante é para baixo.
porque ele acelera o processo de cozimento. Tá? E vamos levar para o forno, que já está pré-aquecido, a 180 graus. 50 minutos no forno, sendo que os primeiros 30 ele fica fechado, aqui para ele poder cozinhar os alimentos, e os outros 20 minutos ele vai estar sem papel alumínio, tá certo? Vamos colocar lá no forno. Bom, assim que estiver pronto, eu volto para a gente poder mostrar para vocês como é que ficou gostoso essa receita. Pessoal, nosso quibe ficou pronto e ficou lindo. Bom, assim que eu tiro do forno, eu rego um pouco mais com azeite. Para quê? Para manter ele ainda úmido, ou seja, para ele não secar. Então eu coloco mais um pouco de azeite, parece que é bastante, mas não é não, gente. Precisa fazer isso, senão ele vai ressecar, tá certo? Ó, legal, você viu que eu reguei bastante. E agora vamos tirar aqui, colocar no prato para vocês verem como é que ficou. Ele ficou 50 minutos que a gente mencionou, sendo que os primeiros 30 minutos ele fica com papel alumínio e os segundos depois o restante a gente tira o papel alumínio para poder ele pegar uma cor. Olha que delícia, gente. Então ele está recheadinho aqui com a escarola que eu falei para vocês, e agora é só a gente provar. Vocês estão servidos? Bom, se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, cliquem no curtir, né, para poder me ajudar, e cliquem no sininho para vocês poderem receber as novas receitas, tá certo? Vejo vocês na próxima semana. Valeu, gente!